Veja se vocês estão me escutando melhor. Agora sim, Bruno. Agora tá saindo. Bom, tudo bem. Então, vamos dar sequência aqui. Do momento em que eu parei. Ok. Então, vamos lá. Bom, o que eu tinha dito a vocês é que nós estávamos no conceito de sumário. O que era algo sumário, algo rápido, algo breve, ok? Então, dessa forma, nós tínhamos uma concepção. E aí eu coloquei para vocês aqui o mapa mental que eu vou voltar aqui. E é importante que vocês acompanhem esse mapa mental pelo CPC. Então, você vai pegar o CPC lá no artigo 305 e vai acompanhar aqui o nosso mapa mental. Então, eu vou colocar ele aqui na tela novamente e vocês vão acompanhar aqui o mapa mental. Ok? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui, só um instante. E aqui eu coloquei para vocês o mapa mental. Nesse mapa mental, você tem lá petição inicial, caput do artigo 305. Eu parei exatamente nesse ponto. Vejam que nós caminhamos para um procedimento de uma cautelar requerida em caráter antecedente. Então, isso aqui, que você está, esse organograma, esse mapa mental, como queiram chamar, você está diante dele para que você tenha o quê? Uma concepção do procedimento de uma cautelar requerida em caráter antecedente. Então, quais são as características da petição inicial de uma cautelar requerida em caráter antecedente? Você deve adotar os mesmos critérios lá do 319 do CPC. E ela deve, obrigatoriamente, pessoal, indicar a lide, qual vai ser a lide principal.
prestem atenção, exposição sumária do direito, ok? Perigo de dano, você deve demonstrar na sua petição inicial o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo. Vejam que você tem na petição inicial requisitos específicos, indicação da lide, que vai se discutir numa eventual ação principal, exposição sumária do direito, perigo de dano, risco ao resultado útil do processo. Isso você deve comprovar numa petição inicial, num procedimento de cautelar requerido em caráter antecedente. Aí eu venho aqui embaixo para o rodapé desse mapa mental e faço uma seguinte observação. Sumariedade da tutela cautelar deve ser analisada sob dois diferentes aspectos: sumariedade formal e sumariedade material. Anotem o que é sumariedade formal e o que é sumariedade material, ok? Porque você precisa dessa informação. Começamos pela formal. O que é uma sumariedade formal? Significa que os prazos neste procedimento cautelar antecedente são prazos menores, por isso sumariedade formal. O próprio CPC traz prazos para o contraditório e para a ampla defesa reduzidos. E aí você vai brevemente analisar na segunda espinha aqui do mapa mental, lá na bolinha de baixo, prazo de 5 dias para contestar o pedido. Isso é um exemplo clássico da sumariedade formal, ok? E o que significa sumariedade material? Também os senhores devem anotar. Significa cognição do magistrado quando está diante de uma cautelar requerida em caráter antecedente. A cognição do magistrado é uma cognição sumária, é uma cognição sumária, é uma cognição breve. Por isso que ele analisa a sua indicação da lide e a exposição sumária do direito. Então, esses são os aspectos formal e material da sumariedade da tutela cautelar. E isso é de extrema relevância que vocês acompanhem e anotem aí esta questão, ok? Então, fica Você pode aqui. dar um exemplo na prática para a gente tentar colocar esse organograma na cabeça de uma forma melhor? Sim, claro. Eu tenho, por exemplo, um arresto em que eu tenho um credor que está dilapidando o seu patrimônio. Eu entro com uma cautelar antecedente de arresto. Então, eu vou pegar na petição inicial e eu preciso discutir o crédito de ação de cobrança nessa petição inicial da cautelar? Não. Eu pego essa petição inicial, preencho os requisitos do 319, isso é importante, e indico para o juiz que há uma lide principal a ser discutida, que significa o quê? Um débito em que aquele indivíduo tem comigo, mas que se faz necessário pelo perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, que o juiz determine o arresto daquele patrimônio daquele devedor. Então, o juiz vai o quê? Através de cognição sumária, sumariedade material, determinar o arresto, por exemplo, daqueles bens, daquelas máquinas, daqueles veículos, e vai arrestar. E aí, a cognição do juiz, ela é sumária. Por quê? O juiz só está decidindo o quê? O perigo de dano e risco ao resultado útil do processo. Ele não está discutindo se o devedor tem que pagar ou não aquele valor. Por isso, há uma sumariedade. Se depois de encerrado esse procedimento cautelar, eu entro com uma ação de cobrança, você há de convir comigo que essa ação de cobrança ela é satisfativa, mas já está acautelado na
no procedimento cautelar bens suficientes para satisfazer uma eventual condenação. Ok? Espero que tenha ficado claro o meu exemplo, senão a gente dá outro exemplo aqui para poder ajudar vocês. Me dê um retorno, Lavínia, se ficou claro. Entendi. Obrigada. Tá? Vamos repetir. Eu vou repetir para vocês o seguinte. Eu vou responder aqui a Stephanie e vale para os outros alunos. Abra um áudio e tira a dúvida por áudio. Por quê? Porque eu só estou trabalhando com uma tela, então eu não consigo ver o slide e o chat ao mesmo tempo. Mas vamos lá, eu vou repetir a sumariedade formal Stephanie. Vou abrir o slide do organograma, vou colocar aqui para reproduzir e vou trabalhar com a sumariedade formal. Consiste nos prazos reduzidos, sumários, para que o contraditório e a ampla defesa sejam exercidas pela parte adversa, pelo réu, inclusive um prazo sumário para que o juiz decida. Está aí na segunda parte do organograma e na terceira parte do organograma. Ok? Então, você veja que nós temos prazo de 5 dias para contestação e nós temos um prazo de 5 dias aí para que o juiz decida no caso de revelia. Tranquilo? Espero ter respondido aí, Stephanie. Então, pessoal, eu encerro... Oi. Esse organograma seu tá no SIGA, brother? Rodrigo, não. Esse organograma eu vou disponibilizar ao final da aula. Eu vou disponibilizar ele em PDF, o podcast da aula e o vídeo da gravação. Tranquilo? Tudo bem. Tranquilo. Eu vou disponibilizar para vocês aí essas duas ferramentas. E aí eu vou disponibilizar ainda hoje para que não tenha atraso quanto a esse material. Pode ficar tranquilo que eu vou colocar lá para vocês. Tá joia? Então, Stephanie só me deu um ok, se você compreendeu aqui, a sumariedade formal, e isso é um objeto do nosso exercício hoje, tá? Então, voltando aqui. Petição inicial, eu tracei todas as características da petição inicial. Vou relembrar aqui, por causa desse problema que nós tivemos com o link. Indicação da lide, exposição sumária do direito, perigo de dano e risco ao resultado útil do processo. Bom, preenchidos esses requisitos da petição inicial, o juiz, então, vai determinar a citação do réu para que o réu conteste os pedidos. Ok? Olha, pessoal, o réu, ele vai contestar os pedidos da cautelar antecedente e na própria contestação ele tem que indicar as provas que ele quer produzir. E qual é o prazo para contestação na cautelar antecedente? 5 dias. Sumariedade formal. Então, uma vez o réu citado validamente, ele tem o prazo de 5 dias para contestar o pedido e indicar as provas que ele pretende produzir. Bruno, e se ele contestar o pedido, qual o próximo passo do processo? Vejam no meio do organograma. Está escrito assim: contestado o pedido pelo réu, observar-se-á o procedimento comum. O que significa isso para a sua anotação? Uma vez que o réu foi citado e contestou, no prazo de 5 dias, as fases subsequentes ao processo cautelar antecedente será idêntica ao processo comum. O que significa isso, senhores? Significa que se o réu contestou em 5 dias, as próximas fases serão idênticas ao processo comum do CPC. Significa providências preliminares a serem tomadas pelo juiz, saneamento do processo, delimitação das provas, AIJ, alegações finais e sentença. Vai seguir os prazos e o procedimento comum. Então, se o réu contestou, só até aqui, neste ponto do organograma, que nós teríamos uma sumariedade formal. Ele contestou em 5 dias e indicou as provas. Deste ponto em diante,
segue-se o procedimento comum com os prazos ordinários que nós já estudamos, inclusive com a audiência de instrução e julgamento, produção de provas orais, alegações finais e sentença. Ok? Isso tem que ficar claro na mente dos senhores. Tem que ficar claro que se o réu contestou, o procedimento é o comum. Ok? Então, tá aí. Encerramos aqui. E se o réu for citado validamente, mas não contestou no prazo de 5 dias? Ele é revel. Bom, se ele é revel e, ó o termo aditivo, o réu revel e o juiz presumiu a aceitação por parte dele pela ausência de contestação, o juiz julgará a cautelar em 5 dias, ok? Então, você está diante de um procedimento que se inicia com a petição inicial, respeitando os critérios do 319 e algumas peculiaridades. Vou repetir: a indicação da lide, exposição sumária do direito, perigo de dano e risco ao resultado útil do processo. Pois bem, petição inicial preencheu essas características, pessoal? Determina-se a citação do réu. Réu citado de forma válida, nós temos 2 caminhos, que está no organograma. O réu foi citado e contestou o pedido nos 5 dias de prazo, segue-se o procedimento comum com providências preliminares, saneamento, AIJ, alegações finais e sentença. Se o réu devidamente citado não contestou e o juiz presumiu aceito por parte do réu os pedidos da cautelar, ele decidirá em 5 dias. Com este organograma, nós preenchemos aí a sumariedade formal e a sumariedade material da cautelar requerida em caráter antecedente. Portanto, presente a autonomia procedimental, ok? Eu preciso que os senhores compreendam essa parte e, se tiver alguma dúvida, eu preciso que vocês abram o microfone de forma organizada e tirem dúvidas a respeito desta parte da matéria, ok? Dúvidas, pessoal? Dúvidas em relação a esta parte Bruno, da matéria? Pois não, Rodrigo. Você poderia dar um exemplo da material? Um exemplo da sumariedade material é que o julgamento do juiz está restrito, a sua cognição de magistrado está restrito a pedido da lide cautelar. Então, a cognição do juiz, ela é uma cognição restrita, vou repetir, restrita a breve exposição dos fatos que determinam a causa de pedir da cautelar. Então, essa é a sumariedade material. A sumariedade material é a cognição do magistrado está restrita e de forma sumária ao critério da cautelar exclusivamente, e não de uma eventual ação principal posterior. Pessoal, eu quero pegar aqui a pergunta do Rodrigo. Rodrigo, se eu respondi a sua pergunta de forma satisfatória, você fica à vontade para responder. E eu quero fazer um gancho. Um gancho na sua pergunta, Rodrigo, e para os demais alunos que estão assistindo, porque é o nosso exercício que eu vou colocar agora, que significa o seguinte: o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo serão analisados pelo magistrado através de verossemelhança. O juiz, então, ele analisa de forma sumária se as alegações do autor possuem o quê? Lastro ou verossemelhança com a realidade. E aí, através dessa cognição sumária, ele decide a cautelar antecedente. Ok, pessoal? Então, agora, eu vou abrir o chat, quero explicar para vocês como que vai ser feito o exercício. Ok? Esse exercício ele é
valendo nota, e todas as aulas nós vamos ter esse exercício. Como que ele vai ser feito? Eu vou colocar 2 perguntas no grupo e vou atribuir um prazo de 15 minutos quando eu acabar de colocar a pergunta. Vocês vão encaminhar a resposta para o meu e-mail institucional, dentro do prazo dos 15 minutos, ok? Então, você vai responder as perguntas no prazo de 15 minutos para o meu e-mail institucional. Se alguém ainda não tem o meu e-mail institucional, não tem problema, eu vou colocar no chat. Então, eu vou fechar meu microfone, escrever aqui as 2 questões, você tem 15 minutos para me enviar o e-mail. Os e-mails que serão respondidos ou enviados depois, eu não vou considerar. Então, só um instante. Ficou alguma dúvida, pessoal, em relação ao exercício, como vai ser feito? Ô, Bruno, só uma dúvida em relação à matéria. Você falou que se o réu for citado, continua o procedimento, Sim. né? Normalmente. Se haver revelia, o juiz ele vai julgar o processo com base nas alegações, né, do autor. Sim. Mas aí, nesse caso, ele já resolve o mérito e acabou. Não tem mais procedimento posterior nenhum, não? Excelente pergunta. E por isso que a pergunta do Rodrigo foi importante. O que é a sumariedade material? Quando você diz ele julga o processo, ele julga a cautelar. Entendeu? O julgamento em 5 dias, aqui no caso de revelia, é a cautelar. Então, Entendi. veja na parte final do organograma que está escrito o seguinte: ele presume a aceitação do réu. Ele não presume verdadeiro, ele presume a aceitação do réu. Entendi. Ele aceitou a cautelar, ok? Então, o juiz, ele julga só a cautelar. É uma sentença acautelatória, ok? Isso pode ser a dúvida de mais alunos, e isso é importante, tá ok? Então, vamos lá ao exercício? A Bruna perguntou. Bruna, eu vou colocar 2 questões no chat, vocês têm que responder as questões para o meu e-mail no prazo de 15 minutos. Ao final do que eu coloquei as perguntas, você manda para o meu e-mail institucional as respostas, não precisa transcrever as perguntas, ok? E aí, quem mandar fora do prazo, ou quem mandar cópia, né? Porque normalmente um aluno manda para o zap do outro, que manda para o e-mail, e eu também não vou atribuir nota, ok? E aí a nota dessas questões sai amanhã na parte da tarde para vocês aí através de um e-mail, ok? Então só um instante. Ô, Bruno. Oi. É o seu do Gmail ou seu da Unifagoc que tem que mandar? Do meu institucional, Unifagoc. Eu vou reproduzir ele aqui no chat rapidamente, tá joia? Tá, vou tentar pegar. 15 minutos, vou tentar. Tá joia. Não, as respostas são bem objetivas. Só um instante que eu já retorno com as questões, pessoal. Eu também fiquei surpreso, mas tem que admitir, foi bem.
Pessoal, tá aí as duas questões. Você deve apresentar um argumento para justificar a sumariedade formal no processo cautelar antecedente, em comparação ao procedimento comum e fundamentar. A segunda questão pergunta se existe produção de provas orais em sede de audiência de instrução de julgamento no processo cautelar antecedente e você justifique se você acredita que existe ou não. Ok? O início é às 8h18. Eu vou receber os e-mails contado desse período até 15 minutos. E aí, contados os 15 minutos, eu retorno aqui com a aula para a gente dar continuidade, porque nós temos mais uma questão para que vocês tragam pronta na próxima semana sobre o artigo que está disponível lá do Luiz Fux, tá joia? Um artigo que está disponível para vocês. E aí, eu vou aguardar aqui os 15 minutos e fiquem à vontade para responder de forma bem objetiva, Lucas, e o tempo é isso mesmo, bem compatível com as perguntas, tá joia? Eu aguardo e retorno daqui 15 minutos para vocês, tá joia?
Pessoal, vamos lá, vamos dar seguimento. Eu vou fazer a segunda chamada do dia e vocês já aprenderam aí, vão respondendo presente e eu vou dar continuidade aqui à aula. Vamos lá. Bruna Mendonça, Caroline Miquelito, Eduarda, presente? Elimar, João Vitor, Presente. Dantas, José Carlos, Laline, Presente. Laura, Lavínia, Presente. Letícia Castro, Presente. Lucas Schiavon, Lucas Opelaro, Maria Ângela, Natália, Rodrigo Pereira, Rodrigo Rocha, Stephanie, Rodrigo Pereira presente. Tainá e Tamara. Shirley, eu pulei, desculpa. Tamara, eu vi. Tainá, eu corrigi. Estão todos aí, né? Eduarda Barbieri. Tá conectada aí? Não, né? Não tá joia. Bom, pessoal, então, eu vou dar seguimento aqui, fazendo uma pequena observação. Oi. Oi. Eu posso ainda mandar ainda, que eu estou tentando mandar aqui um e-mail para as pessoas. Eu não te ouvi direito, Rodrigo. Ô, Bruno, ainda pode mandar ainda? Que eu estou enfrentando uns probleminhas com o Gmail aqui. Você me, assim como os outros alunos, você pode me mandar e depois eu analiso a questão do prazo, tá joia? Que aí já vai ter passado. Tá. Bom, deixa eu só fazer uma observação. Como a gente teve um problema com aquela parte do link, que o meu áudio ficou sem aparecer para vocês, tá feita a chamada. Quem quiser sair da aula, fica à vontade. Mas eu vou utilizar 5, 10 minutos após as 8h40 para terminar o meu raciocínio aqui e colocar uma terceira questão, que é para casa, que você já deve trazer pronta, anotado aí nas suas coisas para a próxima aula. Não precisa me mandar por e-mail, tá joia? Mandar por e-mail as questões que você faz durante a aula. Essa questão é do artigo e eu vou colocar ao final, lembrando a vocês que ainda hoje, eu até vou mandar para a Lavínia, vou incomodar ela mais tarde, eu vou mandar o Spotify, o PDF desse slide que você está vendo durante a aula e esse vídeo dessa segunda parte da aula, porque a primeira parte eu não sei se foi gravada, mas eu vou mandar para vocês, além do material do estudo dirigido, ok? Então, vamos voltar aqui rapidamente. Então, pelo que eu fiz de questionamento e pelo que eu expliquei para vocês, está muito claro que nós estamos diante de um procedimento cautelar antecedente, que existe sumariedade formal e sumariedade material. Então eu tirei dúvida da Stephanie, tirei dúvida do Rodrigo e espero que tenha ficado claro para todos vocês que estão acompanhando a aula. Qual a característica importante do procedimento cautelar antecedente? Sumariedade formal, específico dos prazos, e sumariedade material, voltada à cognição do magistrado e ao contraditório e à ampla defesa, ok? Então, fique extremamente atento a esses dois aspectos, essas duas características do procedimento cautelar. Lembrando,
os requisitos da petição inicial 319, determinação da lide, breve relato dos fatos, ok? Risco de dano, risco ao resultado útil do processo. Aí cita o réu, prazo de 5 dias. Se o réu contesta, segue o procedimento comum, com todos os trâmites do procedimento comum. Foi a nossa questão número 2, segue-se o procedimento comum. Se o réu for revel, o juiz considerar que o pedido do autor foi aceito pelo réu, no prazo de 5 dias ele decide, ele sentencia. Essa decisão, pessoal, é a decisão da cautelar, ok? Ele não mexe na questão da ação principal, tudo bem? Então, nós paramos aqui e fizemos o exercício, e agora eu vou, mais uma vez, reproduzir para os senhores o slide, para que vocês ainda tenham uma parte final da nossa aula aqui, para a gente tirar bastante proveito dessa parte final. Então, a gente tem o organograma, ok? E agora, eu tenho aqui o slide da sumariedade, sumariedade material, cognição do magistrado, e aqui tem toda a explicação, simples verossemelhança, que eu peguei o gancho da pergunta do Rodrigo e respondi. Parcela significativa da doutrina assevera que o juiz deve conceder a tutela cautelar fundada em juízo de simples verossemelhança, tá? Isso é uma cognição sumária. Mera probabilidade. Ele só julga aquela parte da cautelar. Muito boa a pergunta do Rodrigo. Sumariedade formal. Tá aqui. Importante aí a dúvida da Stephanie, e que vocês devem ficar atento, tá? Muita atenção quanto ao parágrafo único do 307, que está lá no nosso organograma, lá no nosso mapa mental, e que ajuda vocês bastante, Se o réu contestou, vai ter todo o procedimento comum com os prazos do trâmite do procedimento comum. Tá aqui, após a contestação, haverá base de providências preliminares, saneamento do processo, AIJ e prolação de sentença. Eu já havia me adiantado com essas observações e está aqui nesse slide para vocês. Pronto, é aqui que eu quero chamar a atenção de vocês para a gente encerrar essa nossa primeira aula. Pessoal, artigo 301. Eu montei esse quadro e eu quero muita atenção aqui quanto a esse quadro. No CPC de 73, nós tínhamos as cautelares típicas e as cautelares inominadas. Por quê? Porque elas eram atípicas, também inominadas. Elas não estavam tipificadas no CPC. Com o atual CPC, tá lá para você o artigo 301, nós temos o quê? O afastamento da concepção de cautelares típicas. E daí surge para vocês a expressão poder geral de cautela do magistrado. Que quem faz estágio já acompanhou muito isso. Por quê? Nós afastamos as cautelares típicas, ok? E passamos agora ao quê? A atribuir ao juiz um poder de cautela que ele pode determinar, muita atenção, importante anotação, ele pode determinar medidas cautelares para a efetividade da tutela satisfativa posterior. Isso de que forma? Dependendo do caso concreto. Não há uma tipificação prévia. Depende do caso concreto, à medida que seja pertinente para a sua função acautelatória do direito. Então, nós saímos no CPC de 2015 daquele engessamento de tutelas cautelares típicas e aquelas consideradas as inominadas. Passamos com o atual CPC o afastamento da concepção de cautelares típicas e passamos a um poder de cautela dado ao magistrado, para que o magistrado possa
através desse poder de cautela, determinar as medidas que sirvam de forma eficiente para cautelar o direito dos procedimentos cautelares. Ok? Então, não há mais cautelares típicas engessadas. Porém, o artigo 301 traz, de forma expressa, algumas cautelares. São elas: arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem, e grifem aí, para quem está acompanhando a aula, qualquer outra forma de assegurar o direito. Você vai grifar e escrever aí, poder geral de cautela do magistrado. E essa referência do 301 do CPC, ela é uma referência não típica, não que essas cautelares sejam as cautelares típicas, não. Ele traz de forma exemplificativa as cautelares de arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto e qualquer outra forma que assegura. Quando ele traz aí, no seu artigo 301, qualquer outra forma que assegura o direito, nós temos o quê? Nós temos um poder geral de cautela do magistrado. Então, esse dado tem que ficar evidente para os senhores. Nós afastamos com o CPC no artigo 301 a ideia de cautelas típicas. No próprio artigo 301, há citado alguns cautelares de forma nominal, arresto, sequestro, arrolamento de bem. Isso é uma referência exemplificativa. A parte final Bruno, o áudio está falhando. do 301, ela é o poder geral de cautela dado a magistrado. Algum chato fala. O áudio está falhando, Bruno. A gente não conseguiu escutar nada. Meu áudio falhou isso? Eu acompanhei aqui. Isso. A gente conseguiu entender só a parte que você falou, arresto, sequestro, rolamento de bens, a referência identificativa que você estava falando. Depois disso começou a falhar, não entendeu mais nada. Tá, eu repeti, ok? Tá, eu vou. Às vezes, você fechando a câmera, às vezes melhora um pouco, né? Não sei. Pode ser a internet. Exato. Eu vou repetir. E aí, se continuar falhando, você me avisa lá, ou os demais me avisam. O que eu dizia? Tá falhando ainda. Só de você conversar já tá falhando ainda. Eu vou fechar meu vídeo e ver se continua falhando. Agora melhorou. Melhorou bem. Bom, então eu vou terminar essa parte sem o vídeo. E se continuar falhando, você me avisa. Ok? Tá. Então, vamos lá. O que eu estava dizendo é que eu projetei para vocês um quadro em que tratava o CPC de 73, ele tratava com tutelas cautelares típicas e as inominadas, as atípicas. De 2015 para cá, esse conceito de tutela cautelar, de cautelares típicas, ele foi o quê? Ele foi abolido. Passamos agora a ter o quê? As cautelares sem nenhuma nomenclatura. O CPC passou a atribuir ao magistrado um poder geral de cautela. E esse poder geral de cautela permite ao magistrado que ele adote qualquer medida que seja eficiente a se garantir o acautelamento daquele direito, ok?
Bom, mas se você pegar o artigo 301, ele faz referência expressa a diversas cautelares, arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto. O que significa isso? Isso é uma forma exemplificativa que o CPC trouxe para que você pudesse ter o quê? Uma referência dessas cautelares. Mas eu quero chamar a atenção aí, para a gente encerrar, que você deve pegar a parte final do 301, quando ele diz o seguinte: qualquer outra medida eficiente. Quando ele diz que qualquer outra medida capaz de assegurar o direito, ele está dizendo, em outras palavras, o quê? Ele está dizendo que o juiz tem um poder geral para cautelar um direito com uma medida eficiente. Portanto, pessoal, no artigo 301, a gente migra de um conceito de cautelares típicas ou atípicas, ou cautelares nominadas e inominadas, e passamos para uma referência exemplificativa, afastando cautelares típicas, e essas cautelares que estão descritas no artigo 301 são exemplificativas. E a parte final da redação do 301 traz para nós um poder de cautela do magistrado. Ok? Eu queria encerrar aqui dessa forma. Lavínia, me dê um retorno se o áudio ficou melhor agora. Pesquisar. Melhorou? Melhorou, ficou bom. Eu estou pensando aqui, estou com um pouco de dúvida nesse poder de cautela. É porque eu lembro que você falou que tipo assim, uma decisão de um juiz que suspende o passaporte do cara por uma medida cautelar. É tipo isso? Tipo assim, o juiz fala assim, não, isso aqui vai dar certo para garantir o direito do... Isso, Rodrigo, é uma incidental. Pode ser. Okay? Pode ser um exemplo de uma incidental. Porque aqui nós estamos falando de uma antecedente. Ok? Eu vou te dar um exemplo que aconteceu corriqueiramente. Nós tínhamos 20 ações para entrar. E aí, o indivíduo, ele continuava exercendo atividade econômica, mas só que ele estava o quê? Dilapidando o seu patrimônio. E nós descobrimos que ele tinha créditos a receber de um determinado fornecedor. Nós entramos, então, com um pedido de uma cautelar antecedente para que esses valores fossem... O juiz determinasse, olha só, hein? O juiz determinasse que esses valores não deveriam ser pagos a esse indivíduo, deveriam ser depositados em conta judicial. Isso é uma cautelar. Que cautelar é essa? Ela não é típica. Isso é um poder de cautela do magistrado. Nós fizemos o pedido, não há nenhum lugar escrito isso no CPC. O juiz determinou o quê? Que ao invés da empresa pagar esse devedor, deveria fazer o depósito mediante conta judicial. Um terceiro foi obrigado a fazer o depósito em conta judicial. Esse dinheiro ia ali. Está discutindo o valor do crédito, quanto que é o crédito, se existe o crédito, isso vai ser discutido em uma ação posterior. Mas o procedimento cautelar já garante que aquele dinheiro que ele tem de crédito de terceiros sejam depositados numa conta. Isso é um caso clássico de uma cautelar que se fundamenta na parte final do artigo 301. Ok? Nesse caso, tem alguma coisa a ver com aquilo que a gente aprendeu lá no começo do curso, cessão de crédito, alguma coisa assim? Não, porque aí é uma determinação judicial, é a cessão de crédito entre as partes, né? Ah, tá, entendi. E aqui, quer dizer, eu vou mencionar os nomes. Nós tínhamos um devedor X e ele tinha um crédito de representação para receber de uma indústria de Ubá. E a gente tinha as ações para ingressar contra esse indivíduo X. E aí nós descobrimos que ele recebia esse dinheiro da indústria e passava esse dinheiro em espécie para frente. Nós entramos com um procedimento de cautelar antecedente, que é esse que nós estamos estudando, pedindo o juiz o quê? Olha, através de cognição sumária, nós delimitamos e comprovamos que ele tem créditos a receber da indústria. E como esse crédito é pago em espécie,
há um risco de dano e resultado útil de eventuais ações de cobrança. Então, esse dinheiro deve ser disponibilizado numa conta judicial pela indústria e, posteriormente, quando a gente entrar com a ação, a natureza satisfativa das ações de cobrança, que são as ações posteriores, não serão afetadas. Esse é um exemplo que aconteceu recente agora, não tem 20 dias, aconteceu no escritório, e o juiz determinou, julgou procedente a nossa cautelar. E foi muito interessante porque é exatamente a nossa aula. A nossa aula eu tive que praticamente abrir esse organograma e elaborar uma inicial com base na nossa aula de hoje. Talvez se eu tivesse essa aula antes, pronta, me ajudava bastante, me economizava tempo. E o juiz acatou essa cautelar, esse procedimento cautelar. Ele está escrito em algum lugar? Não, ele era efetivo para esse caso concreto. Isso que você extrai do 301, parte final. Não há um engessamento, uma tipificação de cautelares. Há uma forma exemplificativa a permanecer essas cautelares aí, arresto, sequestro. Mas a depender do caso, o juiz pode criar outras formas de... Sim, ele pode determinar outras formas. Olha o exemplo que eu te dei. Isso é uma penhora na boca do caixa? Não. Isso é o seguinte, ele mandou um ofício, isso é interessante, ele mandou um ofício para a indústria, dizendo o seguinte, indústria, eu decidi que os créditos que o fulano tem para receber devem ser depositados em conta judicial. Ou você deposita, ou você vai arcar com prejuízo. A indústria foi e começou a depositar, inclusive, dia 10, caiu mais uma parcela do crédito nessa conta judicial. São as cautelares. É a cautelar, melhor dizendo, que ele determinou. E, posteriormente, eu distribuí as ações de cobrança. Ok? Se eu ganho a ação de cobrança, o dinheiro já tem disponibilizado como natureza satisfativa. Tranquilo? Então, por isso que vocês devem muita atenção a alguns artigos para encerrar a aula de hoje. Do 305 ao 307 e o 301, parte final dele. Ok? Tudo bem, pessoal? Vou colocar aqui a questão número 3. E essa questão número 3 é uma questão para casa. E já me despeço de vocês. Isso, Laline. Vou colocar aqui, isso aí. São esses os artigos importantes. Ô, Bruno, depois você vê se Oi. chegou você vê se chegou o e-mail que eu mandei. Foi que saiu, mas chegou no seu e-mail. Sim. Eu vou olhar depois. Pessoal, essa é a questão. Segundo o artigo disponibilizado no SIGA, do Luiz Fux, qual a posição dele, Luiz Fux, para o enfrentamento da morosidade judicial? Isso você vai ler o artigo, né, e trazer essa anotação, não precisa mandar por e-mail nem nada, você vai trazer essa anotação para mim na próxima aula. Nós vamos trabalhar com essa informação, eu vou perguntar a vocês a resposta, e daí em diante nós respondemos mais 2 questões na próxima aula, ainda em 15 minutos, tá? Eu estou vendo aqui que ainda tem 16 pessoas, eu vou pedir desculpas, sinceras desculpas, em relação à questão do meu áudio. E, Mari, é justamente isso, 15 minutos para ser corrido, para ser aquele bate-bola, não tem problema, é justamente isso. Eu vi até que o Lucas manifestou antes, é muito pouco mesmo, para as respostas ser objetiva, para a gente conseguir um bate-bola aí. Nas próximas vocês vão se adaptar e vai fluir. Pessoal, voltando aqui, realmente, desculpa, eu preparei a aula com muito carinho, eu preparei um slide muito completo e, enfim, eu vou disponibilizar ele em PDF, realmente desculpa pelo meu áudio, eu não sei se é a minha internet, eu não sei o que foi, mas realmente desculpas aí quanto a isso. Eu vou ligar por cabo a próxima internet, ou ver se o meu fone de ouvido descarregou, peço a vocês desculpa, e ainda hoje eu disponibilizo o Spotify e disponibilizo
esse slide em PDF. Aí, Mari, você vai conseguir ver lá uma parte que ficou apagada, tá bom? Obrigado pela paciência, Laline e Lavínia e os demais alunos que me ajudaram aí a restabelecer o link, tá joia? Um abraço, me chamem para o churrasco da turma quando acabar a pandemia, tá joia? Beijo aí para todos e para todas e boa noite. Boa noite, Bruno. Tchau, galera. Galera, aula agora com o Maranhão, hein?